Olá pessoal, hoje nós vamos falar mais um pouco sobre campos conservativos no plano. Bem, a gente já viu em outro vídeo que existe um certo teste para determinar quando que um campo em R2 não vai ser conservativo. Então, se a gente tem um campo f de x e y que tenha coordenadas p e q, aí a gente viu que f não vai ser conservativo quando as derivadas parciais cruzadas forem diferentes. Ou seja, quando a derivada parcial de q com relação a x for diferente da derivada parcial de p com relação a y. Então isso aqui permite que a gente verifique logo de cara que vários campos não são conservativos, desde que esses campos estejam no plano, tá certo? A gente também viu que a recíproca desse critério não vale para determinar quando que um campo é conservativo, porque a gente viu um exemplo de um campo que é esse campo daqui, f de x e y, cujas componentes são: a primeira componente é menos y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, e a componente y é x sobre x2 mais y2. Então a gente viu já em um outro vídeo que esse campo tem derivadas parciais cruzadas iguais. Então, se essa função aqui for a função p de x, y e essa função aqui for a função q de x e y, então a derivada parcial de q com relação a x é igual a de p com relação a y. Mas esse campo f não é conservativo, porque a gente viu que a integral de linha de qualquer curva fechada e simples que circunde a origem é igual a zero. E a gente também já tinha visto que é equivalente dizer que o campo é conservativo a dizer que a integral de qualquer curva fechada tem que ser zero. Por outro lado, a gente também estudou já o teorema de Green. O teorema de Green diz que a integral de linha de p dx mais q dy ao longo da curva C, ou seja, a integral de um campo de componentes p e q, é igual à integral dupla na região D, que é a região limitada pela curva C, da diferença entre as derivadas parciais cruzadas, a derivada de q com relação a x menos a de p com relação a y. Então, onde C é uma curva fechada, simples e orientada positivamente, a gente já falou isso em outro vídeo, e as funções p e q têm que ter derivadas parciais de primeira ordem contínuas nos pontos da curva e no seu interior. Então, viu, se a gente aplicasse o teorema de Green para esse campo, como nesse caso a derivada de q com relação a x é igual a de p com relação a y, esse termo aqui deveria dar zero, se a gente pudesse aplicar esse teorema. E por que a gente não pode usar esse teorema nesse caso? Por conta dessa parte aqui, ó. As derivadas de p e q têm que ser contínuas tanto nos pontos da curva quanto no seu interior. E se a gente olhar aqui para f de x e y, tem esses denominadores, x ao quadrado mais y ao quadrado, ou seja, a gente não pode substituir o x e o y por zero. O campo não está definido aqui na origem. E se ele não está definido, então muito menos ele vai ter derivadas de primeira ordem contínuas na origem. Como a curva está circundando a origem, então não é verdade que p e q têm derivadas parciais de primeira ordem contínuas nos pontos da curva e no seu interior. Então, qual que é o problema aqui? O problema é que tem esse buraco. Tá? O problema todo é a existência desse buraco aqui no interior da curva. Que buraco é esse? É um ponto em que o campo não está definido. Certo? Então, a gente vai começar aqui exigindo que não exista nenhum buraco. Que no domínio do campo não tenha nenhum buraco, certo? Então a gente já vai ter que exigir que o domínio do campo seja uma região aberta e seja uma região conexa. O que é que significa isso? Aberta quer dizer que essa região não inclui a sua borda, a sua fronteira, e dizer que ela é conexa quer dizer que ela é formada apenas por um pedaço, que ela não é formada por dois pedaços separados, é formada por um pedaço só. Se, além disso, ela não tiver nenhum buraco no seu interior, a gente vai dizer que é uma região simplesmente conexa.
Então, se a região for simplesmente conexa, ou seja, se não tiver nenhum buraco dentro dela, aí a recíproca para esse teste aqui vai valer. Vamos ver como é que vai ficar nesse caso. O nosso teorema vai ser o seguinte: se o campo F de componentes P e Q tiver um domínio que a gente vai chamar de D contido em R2, que seja uma região aberta e simplesmente conexa, ou seja, de novo, que não contenha nenhum buraco em seu interior, com P e Q tendo derivadas de primeira ordem contínuas e que se satisfaça a igualdade entre as derivadas parciais cruzadas, então F vai ser um campo conservativo. E qual que vai ser a ideia para a gente demonstrar isso? A gente vai dividir a demonstração em 2 passos, mas não são 2 passos muito complicados não, vamos ver. A ideia central vai ser qual? Vai ser mostrar que a integral de F ao longo de qualquer curva C que seja fechada é igual a zero. Porque a gente viu que essa condição é equivalente ao campo C conservativo. Aí a gente vai começar fazendo essa demonstração para o caso de uma curva que seja fechada e que seja simples, ou seja, que ela não se auto-intersecte. Então digamos que essa daqui é a nossa região D, é o domínio do nosso campo. Beleza? Ela não pode ter nenhum buraco dentro dela. E vamos supor que aqui no interior dessa região D tem uma certa curva fechada e simples C. Para a gente poder usar o teorema de Green, vamos admitir que a curva está orientada positivamente. A gente pode usar o teorema de Green? Pode, porque a gente supôs que P e Q têm derivadas de primeira ordem contínuas em todo o domínio do campo. E o domínio do campo é uma região aberta e simplesmente conexa. Então, P e Q vão ter derivadas de primeira ordem contínuas tanto nos pontos da curva quanto no interior da curva. Então, a gente pode usar o teorema. Então, nesse caso, o que é que a gente tem? A integral de F ao longo da curva C vai ser igual à integral dupla na região que é limitada pela curva C. A gente vai denotar isso assim. Quem é que é o integrando? É a diferença das derivadas parciais cruzadas. Então, a derivada parcial de Q com relação a x menos a de P com relação a y dA. Agora, por hipótese, aí a gente sabe que esse termo aqui é igual a zero. Por quê? Porque as derivadas parciais cruzadas são iguais. Então, esse termo é zero, ou seja, a integral de qualquer curva fechada e simples, seja orientada positivamente ou orientada negativamente, tanto faz, já que é zero, né? Vai sempre ser zero. Então, para curvas fechadas e simples, beleza, sempre dá zero. Mas não é para curvas fechadas e simples, tem que ser para qualquer curva que seja fechada. No caso de uma curva fechada que não seja simples, aí ela vai ser alguma coisa desse tipo aqui, ó. Vai ser alguma coisa desse tipo, essa aqui vai ser a nossa curva fechada, C. Só que repara que C é formada por vários pedacinhos e cada um desses pedaços é uma curva fechada e simples. Então, esse meu pedaço inicial vermelho aí é uma curva fechada e simples, o verde também, o azul também, o laranja também e esse último preto também. E a gente acabou de ver que em cada curva fechada simples a integral dá zero. Então ela vai dar zero nesse pedaço, ela vai dar zero nesse pedaço, ela vai dar zero nesse pedaço, vai dar zero nesse aqui e finalmente também vai dar zero nesse outro. E a integral ao longo da curva inteira vai ser dada pela soma das integrais em cada um dos pedaços. Ou seja, a integral total vai ser 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 0, ou seja, é zero. E aí está demonstrado que a integral de f ao longo de qualquer curva fechada vai ser sempre zero. Portanto, o campo tem que ser conservativo. Para finalizar, vamos só ver um exemplo. Suponha que a gente está estudando esse campo aí, ó, esse campo F. O que é que a gente pode falar sobre ele? Será que ele é conservativo? Então, a primeira coisa a analisar aqui é qual que é o domínio de F. Tem alguma restrição nos valores de x e y que a gente pode escolher para substituir? Não, não tem nenhuma restrição. O domínio de F é o R2 inteiro. O R2 inteiro não tem nenhum buraco, portanto, é uma região simplesmente conexa
e é aberta. Nesse caso, vale a recíproca do nosso teste. Se as derivadas parciais cruzadas forem iguais, então o campo tem que ser conservativo. Então, esse aqui é o P e esse aqui é o Q. Qual é a derivada parcial de Q com relação a x? A derivada parcial de Q com relação a x é igual a 2x. E qual que é a derivada parcial de P com relação a y? Bem, aqui vai dar 0, aqui vai dar 2x também. Então, as derivadas parciais cruzadas são iguais. Então, a gente pode concluir que F é um campo conservativo. Beleza, pessoal? Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e nem de se inscrever aqui no canal. Isso realmente ajuda a gente a crescer. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.